tem vocês dois aqui, então a gente vai falar para vocês dois hoje aqui. E para a câmera aqui. Pode fazer pergunta, pode entrar na conversa também. Sentar aí para fazer parte. Eu vi que vocês já vieram e voltaram, então realmente estavam a fim de ouvir a conversa de interoperabilidade. Tá o Tom Zé aqui também. Mas só para começar aqui, tá, porque isso vai ser gravado, né, depois vai ficar no congresso. Né? Então, eu sou o Marco Biego, sou responsável pela área de inovação do Hospital das Clínicas. Estou aqui como convidados o Felipe Greco, que é o Head de Saúde da B3, né, Felipe? Depois você pode dar mais detalhes da sua formação, do seu cargo lá e o que você faz na B3. E aqui com o Bruno Piponzi, que é trabalha também em novos negócios, né, Bruno? E inovação Saúde e inovação, no Grupo RD. E com o Antônio Benchimock, nosso companheiro de todas as horas aqui, ajuda a gente bastante lá no Inova, um CTO de muitas empresas. O Antônio vai ajudar a gente nessa conversa. Estamos aqui também com o Tom Zé, que é o CEO do Hospital das Clínicas. Vocês são? Desculpa. FEMIG? Da FEMIG? Ah, então... Os amigos da FEMIG aqui, que a gente usa sempre de benchmark. Isso, do Inova HC. Do Rio, de São Paulo. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a tese de interoperabilidade do que a gente está tratando no Inova HC. E eu convidei o Bruno e o Felipe porque a gente queria ter umas visões um pouco diferentes do que são as tradicionais, que são dos hospitais, das clínicas, e que é quem realmente está discutindo essa troca de dados, para a gente dizer que tem uma coisa muito maior que isso, que é essa parte de interoperabilidade. Então, vou começar aqui com os dois, primeiro pedindo para se apresentar e dizer as palavras iniciais, depois a gente começa. Bruno, fica me apresentando aqui, boa tarde para os que estão aqui, boa tarde para quem assistir. Eu sou o Bruno Piponzi, eu sou vice-presidente de saúde, né, do Grupo RD, agora recém-batizado como RD Saúde. Né? Acho que, como o Marco falou, trazer visões diferentes do setor de saúde. Acho que a gente tradicionalmente é reconhecido como um negócio de varejo, mas que vem tangenciando agora, né, o negócio na saúde, realmente por encontrar caminhos assim muito relevantes de construção de valor para o sistema através da farmácia, através do modelo de atenção primária. E vai ser um prazer poder falar um pouco mais disso, né? Acho que com um olhar mais dos dados, da informação, porque a gente traz sim muitas lições do uso da informação e do dado no varejo, que é um negócio de altíssima escala, né? Enfim, até temos muitos desafios ainda a vencer na questão do varejo, da integração da informação, do uso correto do dado e de como transformar isso em valor para o cliente. Mas acho que quando a gente traz a saúde no contexto também, acho que a gente leva esse desafio para um patamar ainda mais alto, porque aqui a gente está falando daí de integrar a farmácia num sistema maior, gerando valor para um sistema maior, né? Então, vai ser um prazer poder falar um pouco mais disso com vocês aí. E, enfim, seguimos. Legal. Prazer, eu sou Felipe Greco, da B3, a Bolsa do Brasil. Sou responsável pela área de negócios ali, numa visão de dados, monetização de dados, analytics, infraestrutura de mercado de financiamentos. Eu acho que todo mundo deve estar se perguntando o que a B3 está fazendo num fórum de health, mas, por incrível que pareça, saúde e dinheiro andam muito perto, são muito próximos, né? Saúde é um negócio que tem muita oportunidade de desenvolvimento e evolução, e acho que o tema de interoperabilidade, quando a gente olha para o sistema financeiro, é um tema que a gente já resolveu de forma prática há mais de 20 anos. Né? Então, eu acho que tem uma capacidade de contribuir muito, esse sistema financeiro tem capacidade de contribuir muito com o sistema de saúde, replicando cases e soluções que a gente deu para esse mercado, para que a gente possa ajudar a desenvolver e alavancar, destravar potencial desse setor, que é um setor que vem cada vez mais necessitando de ganho de eficiência. Opa, boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Benchimol. Eu me considero um empreendedor. Comecei na área de saúde, na área de tecnologia, sempre trabalhei na área de saúde, venho de uma família de médico aqui. Tenho um laboratório de engenharia de software na PUC, que eu fundei em 2014 para fazer pesquisa exclusiva para a área médica, que eu acho que é um ponto que a gente tem. Tenho um prazer enorme, que é uma coisa que eu gosto de estar junto lá do HC, do Inova HC, promovendo essa questão de inovação, trazendo experiência, trocando o que eu aprendi na minha carreira toda aqui, dentre erros e acertos ali.
E uma das coisas que a gente mais pesquisa, que eu vejo que impacta na área de saúde, é a fragmentação dos dados que a gente tem. Não existe essa interoperabilidade dos dados todos da saúde são muito difíceis da gente consolidar. O seu próprio, imagina, de uma população para a gente trabalhar. Então, a gente vem muito trabalhando, investindo nessa parte tecnológica que da interoperabilidade, e também um ponto que a gente conversou antes aqui, também vencer essa questão cultural que a gente tem ali para trabalhar, que sem ela eu acho que a gente vai perder alguns, vamos dizer assim, essa questão da gente evoluir a parte de pesquisa clínica, evoluir medicamento, tudo que a gente tem, e a própria saúde sem a interoperabilidade. Obrigado. Então, para a gente começar, vocês me permitem começar com o Felipe aqui. Felipe, o setor bancário é um setor que já vive a troca de dados há bastante tempo, o setor financeiro, né, bancário dentro dele. Como é que você poderia assim, dizer para a gente o que variou? Assim, é uma questão de confiança, é uma questão de estrutura? Por que nesse lá funciona e aqui na saúde, por exemplo, não funciona? Eu acho que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar por que lá funciona e não porque em saúde não funciona, mas eu acho que dá para a gente pensar um pouco nos cases do que a gente passou no setor financeiro e nas evoluções, né? Primeiro que no setor financeiro, a interoperabilidade que já começou há mais de 20 anos atrás, ela nasceu para resolver dores reais de negócio, né? Interoperabilidade não é feature, interoperabilidade é infraestrutura. Então, quando a gente pensa no processo de interoperabilidade, vou dar um exemplo aqui, claro, de que a partir do momento que você coloca a governança no processo de interoperabilidade, você gera confiança para que os dados que estão sendo interoperados sejam usados e acessados de forma assertiva e clara e transparente entre os players, né? A interoperabilidade não pode ter liderança de um player ou de outro. A interoperabilidade tem que acontecer de forma com isonomia entre todos os pares e peers que estão operando naquele sistema. Então, a partir do momento que você coloca governança em cima daqueles dados, para que ele vai ser utilizado, qual é a finalidade que ele vai ser utilizado, você começa a destravar, né, dentro de um modelo onde você tem, que é uma fala muito muito forte sua, que eu adotei ao longo do tempo, você tem um honest broker tratando aquilo com isonomia, isso começa a destravar muito valor no mercado. Quando a gente olha para o sistema financeiro, um caso aqui que mais para frente a gente pode vir a explorar, é o caso de infraestrutura de financiamento de veículos, que é um caso que a gente construiu para o mercado um sistema de interoperabilidade entre os 27 estados, entre os DETRANs, que eu posso explorar um pouco mais. Mas, no final, acho que, a partir do momento que as empresas e o setor entendem que a interoperabilidade destrava valor baseado em governança, a gente acaba destravando o conceito de uso. O sistema financeiro de veículos saiu de um mercado pré-interoperabilidade de carteira de crédito de 22 bilhões para o mercado atual hoje com uma carteira de crédito de 500 bilhões de reais. Por quê? Porque tinha interoperabilidade, tinha segurança, tinha confiança, os dados transitam entre os players com segurança, né? Garantindo ali a eficiência e garantindo que um player não é prejudicado em detrimento do outro. Então, se você olha um mercado que, muitas vezes, né, o que eu vejo, o que eu escuto no mercado de saúde, é que as empresas têm dificuldade de interoperar dado, porque ela é dona daquele dado e ela está olhando aquele dado numa forma de segurança, de garantia, de governança dele, como é que eu vou abrir aquele dado de saúde. Esse mesmo problema também acontece quando você vai falar de dinheiro. O dinheiro é um tema de extrema relevância que dói no bolso do cidadão todos os dias, que a saúde dói no tempo, né? O dinheiro dói todo dia. E a hora que o sistema financeiro viu a capacidade de destravar valor no processo de interoperabilidade e resolver problemas reais de negócio, que a interoperabilidade é capaz de fazer, a gente viu uma evolução gigante e hoje a gente tem todos os sistemas financeiros
interoperáveis, né? É tudo baseado em interoperabilidade, todas as transações. Depois a gente volta nessa discussão, depois a gente também pode deixar essa discussão mais uma conversa, né? Mas antes disso, Bruno, o que é... Porque assim, interoperabilidade também a gente pensa quando a gente fala em hospitais, quer dizer, o hospital não é uma coisa que... Pode ser que na fase final da sua vida, sim, mas não é uma coisa que você vai com frequência. Então, você fala, troca de dados, você vai lá uma vez, passa anos para você voltar. Diferente da farmácia, né? Que não importa onde ele vai, ele volta para a farmácia. Né? Ele vai no médico a cada 6 meses, mas se ele foi em 10 médicos, ele vai 10 vezes na farmácia. Né? Então, nesse contexto que você tem muito mais frequência, a interoperabilidade na visão de vocês, da área da farmácia, da área do varejo, ela tem um diferencial importante? Sim, sim. É interessante até ouvir, né, um pouco essa questão dos benefícios, né, que se colhe através de uma correta integração, uma interoperabilidade no setor financeiro, e por que a gente não faz isso na saúde, já que o sucesso do setor depende muito, né, dessa fluidez da informação. Né? Acho que fica um ponto importante para a gente pensar. Né? Falando um pouco da farmácia, eu acho que assim, o conceito de interoperabilidade, pensando na farmácia, eu acho que ele vai transitar em alguns domínios diferentes. Né? Quando a gente fala só do varejo, né? Esquece por um momento o super desafio que nós temos hoje de operar com o sistema. Vamos pensar só aquele conjunto de 3.500 farmácias que a gente tem hoje. Né? O cliente vai numa farmácia normalmente 2 vezes por mês, mas não significa que ele vá sempre na mesma farmácia da rede. Né? Ele está sempre transitando entre diversos endereços, né? E a gente tem sempre informações deixadas fisicamente nesses locais e você tem que ter sistemas de informação muito bem conectados, né, entre esses diversos estabelecimentos para você garantir uma visão realmente integrada daquele consumidor. Né? O varejo fala muito de consumidor, não fala muito do paciente, mas trazendo para esse primeiro domínio de varejo, eu diria que é core num varejo bem executado essa correta integração. Né? Você realmente tem um sistema de informação bem arquitetado, com regras claras, né, com um banco de dados muito bem estruturado, para que, em cima disso, você possa trabalhar essa informação, transformando isso, obviamente, em sites de negócio, mas, acima de tudo, transformando isso em vantagens para o seu cliente. Né? Quando você cria, através do dado, políticas comerciais, políticas de preço que favorecem, né, o bolso daquela pessoa, ela está ficando mais fiel com você. Então, ganha-ganha. Né? Então, eu acho que tem uma primeira dimensão dessa conversa, que é um nível de complexidade que o varejo tem, que é interoperar dados no modelo que ele sempre atuou. Né? E eu acho que esse sempre foi um dos grandes diferenciais da RD. A RD sempre foi uma empresa muito voltada para isso, sempre investiu muito nisso, e eu acho que isso nos colocou realmente com na minha visão, dos pontos centrais aí de diferenciação que a gente estabeleceu ao longo dos anos. Lançamos as ofertas exclusivas, lançamos uma série de ferramentas de descontos personalizados que vieram muito através do bom uso da informação e dessa interoperabilidade, integração do dado a favor do cliente e dos negócios. Quando a gente fala da saúde, eu acho que aí vem uma camada adicional de desafio, né? Porque as farmácias hoje, o que elas pretendem? Né? Elas pretendem evoluir os seus modelos de varejo, mas pretendem dar mais um passo no sentido de fazer da farmácia um lugar de cuidado, não só um lugar de transação, um lugar de compra, um lugar de prazer e atendimento. Né? Tem muita gente que gosta de ir na farmácia para comprar os produtos, né, adquirir ali um dermocosmético, alguma coisa a mais de beleza, etc. Mas ainda a gente precisa destravar um potencial gigante que a farmácia tem em ser um prestador de atenção primária para o sistema. Né? Quando a gente fala disso, a gente fala, é a tarefa de treinar um farmacêutico, preparar sistemas de informação, preparar salas para fazer vacinação na população, para monitorar doenças crônicas, né? Que é um dos grandes problemas que o país vai enfrentar nos próximos anos, né? Um dos grandes desafios, vamos dizer assim, é o desafio da promoção da saúde também, o estilo de vida. Né? Então, obesidade é um dos grandes problemas, né? Alguns já chamam de doença crônica, e não deixa de ser, mas a gente tem aí o estilo de vida como um dos grandes vilões, aí, olhando para frente, né, do sistema de saúde, é como a gente estabelece realmente, né, uma educação, como a gente promove os bons hábitos, como a gente trata dimensões, às vezes, ignoradas, como sono, como atividade física. Né? Então, a farmácia pode ter muito esse papel, e a farmácia fazendo primeiros atendimentos ali, sendo uma linha de frente para aquelas condições agudas simples, né? Só uma dor de garganta, uma coisa muito simples, ela é autolimitada na maior parte das vezes. Então, você
faz um painel viral na farmácia, faz um teste rápido, a exemplo do que a gente fez no Covid, né? E através disso um serviço médico que possa, né, alavancar esse conhecimento e essa informação gerada na farmácia para dar um destino para esse paciente que não necessariamente vai precisar passar por um pronto-socorro, né? Então, tem uma frente aqui de primeiro atendimento importante também. Entendendo esse papel da farmácia na atenção primária com esse olhar, você fala, pô, aí surge vamos dizer, o desafio 2.0, né? Que falar como que eu interopero essa rede com o sistema, né? E a gente tem mergulhado muito nessa tarefa nos últimos anos, usando esse chassi informacional que a gente desenvolveu no varejo, que é super importante e super estruturado, mas agora buscando caminhos de colaboração no compartilhamento dessa informação com os outros entes da cadeia de valor da saúde, né? Porque aí é o que o Marco disse no início. Se o cliente ou o paciente vai no hospital uma vez a cada 2 anos, a cada 3, dependendo do momento de vida, né? Se ele vai numa clínica ou num consultório uma vez por ano, fazer um check-up ou um acompanhamento, um consultório médico, ele vai na farmácia, em média, 2 a 3 vezes por mês, né? Então, imagina a quantidade de informação que pode ser deixada ali e a quantidade de informação de valor que pode ser integrada, agregada, para que a gente faça uma boa gestão de saúde das pessoas. Lembrando que a escala é essa, a gente está falando de 50 milhões. A RD hoje, este ano, vai completar 60 milhões de clientes. O ano passado era um número entre 50 e 60, mas vai dar 60 milhões de clientes que se relacionam com a empresa. Então, imagina a quantidade de informações valiosas em saúde que, se interoperadas com outros agentes da cadeia, podem gerar realmente uma gestão de saúde muito eficiente, né? Porque ali você vai ter a aferição da glicemia, a aferição da pressão, o IMC dessa pessoa, o consumo dos medicamentos. Então, como construir essa interoperabilidade é um desafio que é nosso também e que a gente tem focado muito em aprofundar nos últimos anos, porque isso é parte essencial de uma estratégia de saúde bem executada, né? Tony, antes da gente falar um pouquinho de tecnologia, quando você fala que o cliente vai 2 vezes no mês na rede da RD. Uhum. Na rede da RD. E é possível que ele vá em outras ainda. Esse ponto é super importante. Assim, a gente percebe ao longo do tempo que o que fideliza um cliente com uma farmácia é o endereço e o farmacêutico. O farmacêutico é uma relação direta, né? Ele é um profissional de saúde que estabelece uma relação muito recorrente, né? Então, existe uma certa fidelidade com a farmácia. No entanto, quando você avalia de fato quanto que a frequência média ela é maior do que 2 vezes, né? Então, se a gente estabelece, esse é um dos pontos que a gente mais enfatiza hoje. Se a gente realmente constrói uma farmácia mais relevante no dia a dia do autocuidado das pessoas, com serviços, vacinas, você vai fortalecendo esse vínculo e ele não vai deixar de ir naquela outra farmácia, ele vai sempre na sua, porque ali é muito mais do que um lugar para comprar produto, é um lugar para se cuidar semanalmente, vamos dizer assim, né? Então é um ponto bem importante, sim. Que é a diferença do seu cliente e a outra ele vai, de repente, passou ali do lado, estava no trânsito, fez alguma coisa e tal. Mas o que você falou é uma coisa até para... ia fazer uma pergunta do Benchimol, até o que você falou e o que o Greco falou. Você falou, olha, porque uma coisa é aquilo lá, né? Ele vai lá no hospital, ele vai na consulta médica, então lá você tem uma coisa estruturada daquela pessoa que foi... Mas a gente sabe que a gente tem episódios ao longo da vida de saúde que a gente não vai em lugar nenhum, né? A gente compra na farmácia, lá você começa na aspirina, depois você vai para o mais bravo ali, um Resfrenol, depois você toma um corticoide e melhorou e tá bom, né? Então, a quantidade de dados que acho que tem na farmácia, talvez ela seja muito maior até do que o restante do setor de saúde. Aí, para a gente voltar nessa, mas, Antônio, imagina todos esses dados lá e a possibilidade de você convergi-los no CPF da pessoa, usando a tecnologia, você imagina a possibilidade que existe para as pessoas e de infinidade de informação que a gente pode ter? Vamos dizer, a gente está falando aí de mais de penta. Aí depois de penta a gente fala de dado. Eu acho que um ponto, tecnologia a gente tem, capacidade para processar a gente tem, aquilo ali. Até quando a gente fala de B3, a gente traz toda uma segurança que a parte bancária traz para todo mundo. Todo mundo se sente seguro com o teu saldo de banco, com o seu dinheiro, todo mundo olha, ou seja, a tecnologia existe, ela está aí e a gente tem que aplicar ela nesse modelo.
Claro que o banco também tem centenas de dados de informação, e a gente tem de saúde ali, nesse ponto. Eu acho que o meu colega aqui da RD, ele trouxe, e ele vai trazer um volume ainda maior do que a gente tem hoje para a gente tratar e resolver outras questões da parte de saúde. Mas eu não me preocupo, Bego, com a tecnologia. Eu fico me preocupando o que a gente pode trazer de benefício à saúde e à sociedade com toda essa informação, aplicando IA, desenvolvendo, entendendo essa questão, vamos dizer assim, dessa informação que a gente está trabalhando para engajar o paciente, para educar o paciente, para tratar o paciente. Eu acho que a gente tem toda essa tecnologia na mão. E a gente podia aproveitar melhor no momento que a gente interoperasse ela dentro do contexto que a gente está, que a gente armazenasse. Claro que existem desafios, é muito volume, é descentralizado, como que a gente vai trabalhar isso, tem outros pontos que a gente tem que conversar também nessa questão. Marco. A gente tinha pensado de uma forma, mas como a gente está aqui só na conversa, a gente pode até mudar, porque você falou do gravame, né? Do sistema de gravame e tal, e de como tem essa relação, né? Que é financeira, segurança e informação. Né? E é o que você falou até uma coisa, Felipe, assim, que dinheiro e saúde eles estão próximos, né? Mas talvez em uma ordem inversa, né? Quanto mais saúde você tem, teoricamente você está conseguindo ter mais dinheiro, quanto menos saúde você tem, mais você gasta o seu dinheiro. Né? Mas o que me chamou a atenção, e aí vou deixar essa para a gente discutir, mas você falou que o sistema ele movimentava uma quantidade de recursos, e depois que você passou por um processo de confiança e interoperabilidade, ele aumentou muito essa quantidade de recursos. E aí vem também de novos modelos de negócio. Então, vamos, talvez você contar essa história e depois a gente conversar com o Bruno, porque a gente começou atrasado e como é uma conversa informal, a gente também pode terminar a hora que desejar aqui dentro do prazo. Legal. Vou tentar ser breve aqui, rápido, mas acho que o sistema financeiro a gente poderia abordar diversos temas de interoperabilidade. A gente tem o Open Banking, a gente tem todo o sistema de trading, de ações, de compra, venda. Mas eu acho que o Sistema Nacional de Gravames é um caso que tem particularidades parecidas com o Sistema Nacional de Saúde, que dá para a gente tentar replicar como caso de negócio. Né? O que é o Sistema Nacional de Gravames? O Sistema Nacional de Gravames é quando você vai lá financiar um carro no teu banco, eles vão lá, colocam um gravame lá e garante que aquele carro foi financiado por aquele banco para aquela pessoa física. Antes desse Sistema Nacional de Gravames existir, o sistema era completamente descentralizado, cada banco por si operando com a sua relação direta com o seu cliente e com o seu estado, porque todo financiamento era registrado naquele estado que ele era feito. Então, você acordava de manhã aqui no Rio de Janeiro, ia lá no teu banco e financiava um carro aqui no Rio de Janeiro, e esse carro era registrado no Detran do Rio de Janeiro e naquele banco que financiou aquele carro. Basicamente, aquele carro só existia para aquele banco e para aquele Detran, financiado para aquele CPF. E no Sistema Nacional de Saúde é um pouco parecido. Você vai lá na RD e ele tem os dados daquele paciente que pegou um remédio. Quando aquele paciente foi lá no hospital X, é o mesmo CPF, sem aquelas informações, pegando um outro remédio, consumindo um outro, tendo um outro tipo de problema, mas como um paciente único numa informação isolada. E isso acontecia exatamente igual no sistema de financiamento de veículos. O cara comprava um carro, financiava naquele banco, saía com o carro, atravessava a fronteira, ia no estado de São Paulo, 5 horinhas dirigindo, podia até ir para Minas ou para Bahia, coisas que sejam, e ele ia lá e fazia uma operação financeira de novo. Ele financiava aquele mesmo carro num outro banco que não tinha conexão. Ele ia num outro banco naquele estado, não no mesmo banco, e ia lá, registrava aquele carro no Detran daquele estado. Depois ele ia no outro estado, fazia a mesma coisa, e depois ele ia num terceiro estado e vendia aquele carro à vista para uma outra pessoa. Ele financiava o carro 4 vezes e ainda vendia à vista para uma outra pessoa. Por quê? Porque os sistemas não eram
interligados, não eram interoperados. E os bancos tinham muita resistência de fazer isso. Por quê? Porque ele financiava, a relação dele com aquele CPF era dele, ele era dono daquele cliente, ele era dono daquele financiamento. Como é que eu vou criar um ambiente onde todos os dados daqueles financiamentos fossem compartilhados de alguma forma com outros bancos? Então, eles não avançavam nessa evolução por uma questão de modelo de negócio. Só que eles entenderam que eles estavam num negócio completamente limitado, porque eles não poderiam avançar ainda mais para novos financiamentos, porque eles estavam tendo um volume de fraude muito grande. Então, através de uma dor de negócio muito grande, muito específica, foi-se atuar com uma solução que era a interoperabilidade. Então, a B3, que não era B3 ainda, mas criou uma base única de gestão disso. Todos os bancos colocaram os seus dados ali, ela se integrou com os 27 estados, garantindo que todo carro que fosse financiado, ela pegaria aquele dado, garantiria no Detran de todos os estados que aquele carro era financiado para aquele banco, no nome daquele CPF, registrado aqui, com uma marcação no documento, e o cara nunca mais, ele poderia ir lá no estado X, no estado Y, e ele ia bater lá e ele ia ter uma trava. Esse sistema ele nunca foi fraudado, porque ele está com uma governança, com transparência, com uma garantia de que, se você for transferir aquele carro, fica todo evidenciado de que aconteceu, porque é tudo registrado com governança, com transparência, com clareza. Isso, para mim, fica muito parecido quando a gente vai para o sistema de saúde, porque você vai no hospital, vai no outro, vai numa farmácia, e tudo isso não cria, né, um compartilhamento, não cria um histórico, não cria um benefício. E, além do benefício para o sistema financeiro, que sai de uma carteira de crédito de 22 bi para 500 bilhões de reais, você criou um benefício para a sociedade. Mais pessoas compraram carro, porque você teve uma possibilidade de fazer um financiamento para mais pessoas, com uma taxa de juros mais acessível, porque você teve uma gestão de risco mais eficiente, reduziu o volume de fraude, reduziu o volume de inadimplência. Então, os bancos puderam expandir o seu investimento, eles aumentaram a sua pizza de atuação, criaram um mercado de veículos hoje que financia mais de 7 milhões de carros financiados, né? Não vendidos, são muito mais de 7 milhões por ano no Brasil, mas são financiados mais de 7 milhões de carros no Brasil, gerando, num país continental como o nosso, que tem déficit de transporte, viabilizando que a sociedade tivesse, que a população tivesse mais carro. Então, aqui, para mim, o deparo do Sistema Nacional de Gravame para o sistema de saúde é muito parecido, e a tecnologia para solucionar isso já existe, já está aí. Precisa, sim, de governança clara, eficiente, de um player como o HC, que é um honest broker da saúde, uma B3, que é um honest broker do sistema financeiro, garantindo, dando transparência e governança para que isso aconteça. Porque a tecnologia, amanhã, vai ser disruptada, vai aparecer uma tecnologia nova, a gente já está falando de tokenização, a gente já está falando de diversos temas, então, esse tema de tecnologia ele é superado. A diferença está entre governança, capacidade, eficiência, garantir que aquilo de fato aconteça e destravar potencial de negócio. E, Bruno, você que é o cara conhece o varejo, mas você conhece tudo, saúde, conhece inovação, novos negócios. Você acha 22 para 22 bi para 500 bi de carteira de crédito. Você acha que, se a gente fizesse interoperabilidade na saúde, você acha que teria oportunidade de novos negócios também em ordem parecida? Tem algo que a gente vem trabalhando assim com muita intensidade nos últimos anos, realmente como a gente pode aumentar o significado e o impacto da companhia nos negócios e para o país, de uma maneira geral, né? Hoje a gente sabe o que a RD representa do ponto de vista de varejo, do ponto de vista de impacto na sociedade. A gente tem um papel muito grande hoje, por exemplo, quando você fala de educação, primeiro emprego, né? Então, temos aí um legado muito bem construído. Mas quando a gente olha para a saúde, olha para frente, a gente, como eu estava dizendo, a gente se coloca num lugar de realmente ajudar um sistema a fazer uma mudança no seu modelo assistencial, né? Porque a gente está falando aqui que o grande desafio de saúde nos próximos anos é realmente um desafio de envelhecimento, é um desafio de promover saúde, de garantir realmente que a sociedade viva melhor, mais tempo, que não adoeça, né? Que a gente se antecipe aos problemas, né? E que a gente consiga realmente criar um modelo assistencial diferente do que tem hoje. Fazer isso acontecer passa
de toda forma, por você realmente garantir que o sistema funcione de uma maneira integrada, né? Saúde nunca vai se resolver com um ator. Não é que vai ter amanhã um hospital que vai ser responsável por todas as etapas, né? Eu, particularmente, quando vejo verticalização, modelos, a gente vê muito essa essência da eficiência, de realmente construir sistemas que possam operar de uma maneira mais homogênea, né, nos seus interesses, alinhamentos. Mas quando a gente para para pensar na complexidade que é oferecer saúde para um cidadão, a saúde está muito mais fora dos ambientes de saúde que a gente está habituado a falar do que propriamente lá dentro, né? E aí a gente fala, pô, mas como que a gente pode se armar para construir um modelo de saúde melhor para o país, né? E aí entra, e isso eu costumo dizer, não é que a farmácia vai resolver esse problema. A gente não vai resolver esse problema sozinho. A gente vai ser uma parte importante. De repente, vão ter muitos dados que vão ser deixados ali. Então, a gente sabe se a pessoa está tomando a medicação, a gente sabe se a pessoa está vacinada, a gente sabe se a pessoa está monitorando a sua condição, se é um diabético, se ele está com a glicemia em dia ou não, se é uma pessoa que está acima do peso ou não está. Mas isso está longe de ser o todo, né? Então, quando a gente fala de interoperabilidade, é condição essencial. Eu tenho que construir essa empresa pensando no futuro que eu vou interoperar com outras farmácias e que eu vou interoperar com outros entes da cadeia de valor de saúde, né? Porque é isso que vai permitir que a gente construa um sistema que gere impacto e, acima de tudo, gere oportunidade de negócio para todos, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu vejo assim, um caminhão de oportunidades na medida que a gente começa a integrar de fato a farmácia no sistema e um sistema que interopere, né? Porque aí o real valor do que uma RD Saúde pode entregar para o sistema de saúde vai de fato ser algo acionável, né? Sem isso é muito difícil, né? Porque você fala, tudo bem, eu vou compartilhar com um ou dois ali, né? Uma informação que eu troco aqui e acolá, mas a gente está falando aqui de estruturar um sistema de saúde, né? E acho que todo mundo precisa ter esse pensamento, né? A interoperabilidade ela é a essência da construção de qualquer sistema de saúde. Se a gente não tiver isso, não dá para a gente dar um próximo passo, porque daí o hospital não conversa com a clínica, que não conversa com a farmácia, que não conversa com o médico. É muito difícil viabilizar um sistema dessa forma, né? Mas o que você comentou é importante, porque hoje assim, a gente começa o manejo populacional quando eles começam a chegar nos equipamentos públicos, né? Ali no PS, na AME e tal. Na verdade, isso começa muito antes, né? Ele já passou pela farmácia algumas vezes na sua trajetória ali, ou jornadinha ali, até que aquele não resolveu e ele foi para o segundo passo. Então, talvez ali esteja realmente o manejo do sistema de saúde. A hora que a gente mudar esse mindset de começar antes, talvez a gente consiga ter ganhos importantes. A gente poderia até depois pensar numa estrutura como essa. Eu sei que já está no fim, mas é só questão de educados. Só uma coisinha assim, uma questão bem educadinha assim. Eu vou pedir para o pessoal fazer as considerações aqui, 1 minutinho, 2 minutinhos, já te passo e a gente já deixa você tranquilo. Tá? Tony, obrigado. Trazer 2 pontos aqui para fechar. Primeiro, colocar que eu acho que, dentro do exemplo que ele deu do Gravame, de sair de 22 bilhões para 500 bilhões, aí, eu acho que é uma grande oportunidade dentro da saúde que a gente tem, porque falta uma inclusão muito grande de pessoas para usarem disso aí que a gente tem. Mas também tem uma outra questão que eu ia trazer, que essa interoperabilidade, vai reduzir muito o desperdício aqui que a gente tem. A gente tem um desperdício intrínseco aqui na saúde, de repetição de coisas desnecessárias, gastos desnecessários. Eu acho que ela vai trazer esse contexto todo também. Mas eu comentei isso, que para a gente viabilizar isso que ele falou da farmácia, dos hospitais, disso tudo, a gente precisa ter um conceito tecnológico para juntar ali, que é um padrão. A gente precisa ter um padrão para unir toda essa tecnologia. A tecnologia existe, mas a gente precisa de um consenso, de um padrão, que ele tem que ser regulamentado e colocado para toda a cadeia trabalhar para a gente viabilizar esse. Eu acho que é um ponto de um papel importante do HC que está aqui, trabalhando para a gente trazer. Eu queria trazer essa consideração, porque isso vai trazer uma viabilidade para a gente aplicar a tecnologia e todos os players da cadeia, tanto as clínicas, os centros de imagem, os hospitais, as farmácias e os outros provedores de seguros de saúde, os operadores que estão aí, poderem compartilhar e acessar a formação, como você falou, com uma governança,
com esse processo inteiro aqui. Aí eu queria só trazer esse ponto para vocês e agradecer. Bom, queria agradecer, né? Fizemos uma conversa descontraída, mais rapidinha, né? Gostaria até... Esse é um tema que eu acho que tem, como eu estava dizendo antes, de extrema relevância, né, na construção de um sistema de saúde. Eu acho que eu reitero isso, né? Acho que esse é um ponto que a gente passou agora, a história da gente ter realmente um chassi, ter um honest broker, né, na saúde que nos permita, de fato, dar esse passo. Acho que ninguém tem dúvida da importância. Acho que a geração de valor do sistema de saúde, que depende muito da coalizão e da conexão das partes, ninguém tem dúvida disso. Acho que ninguém tem dúvida da importância da gente fortalecer essa rede através de uma filosofia de atenção diferente da que a gente tem atualmente, porque o país, com os desafios que a gente tem, a gente vai realmente precisar integrar outros modelos assistenciais que estejam mais presentes no dia a dia das pessoas, e para que isso aconteça, a gente vai ter que ter a capacidade de monitorar isso, entender. Hoje, a gente não falou tanto disso, mas os wearables, por exemplo, vão evoluindo, são informações valiosíssimas, estão sendo colocadas ali em plataformas todos os dias, que tem a ver com os hábitos de saúde, a própria questão da tomada da medicação, né? Quanto não custa para um sistema de saúde, né, a não adesão às medicações, que é um tema que a gente fala muito nas farmácias, quanto não custa para a saúde o dia que o indivíduo vai numa festa, alguma coisa, escolhe o refrigerante ao invés de um suco de laranja. Né? Então, assim, a saúde ela acontece todo dia, toda hora, em todos os lugares. Né? E a gente tem cada vez mais a capacidade de coletar as informações e de transformar essas informações em ouro. Né? E nesse sistema que a gente vislumbra, mais integrado, mais baseado em dados, de fato, a gente precisa passar por esse tema que é tão core e tão essencial. E aí vem essa história desse chassi. Acho que hoje tem um trabalho, né, em nível governamental, a Rede Nacional de Dados de Saúde. Acho que a gente tem que fortalecer e empoderar essa pauta sempre, né, nos temas, nos eventos. Acho que vai se falar muito disso aqui nos próximos dias também. A iniciativa do InovaHC também muito ligada, né, como a gente conecta tudo isso ao sistema privado, né? Porque é isso também, né? Acho que a gente tem um chassi ali, mas a gente precisa promover a conscientização e a conexão dos entes privados nessa rede também, e precisa ter facilitadores, né? E acho que até o InovaHC sempre teve um papel super importante nesse aspecto com o setor privado em São Paulo. A gente mesmo, a RD Saúde, se aproximou, né, do time do Marco Bego com esse olhar, e a gente tem que fazer esse movimento ganhando força mesmo, né? Porque sem isso, como eu disse inúmeras vezes aqui, eu realmente acho muito difícil a gente chegar no sistema de saúde que atenda às necessidades desse país aqui nos próximos anos. Né? Então, uma conversa necessária aí. Legal. Bom, primeiro, obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o mercado financeiro no setor de saúde. Acho que realmente fica muito claro aqui que é um setor que precisa quebrar alguns paradigmas, né? Quando a gente começou a falar de Open Banking no Brasil, criou-se um baita de uma discussão, que é um outro nível de interoperabilidade entre bancos, né? O banco vai perder share. Não, todos os bancos estão aí, estão com o mesmo share crescendo. E o que a gente viu na realidade? A gente viu uma inclusão de pessoas que não estavam no sistema, novas oportunidades de bancos operando numa camada que aqueles bancos maiores não queriam operar de fato. Então, a gente não presenciou uma destruição de valor com a entrada do Open Bank, como foi se questionado muito quando apareceu o Open Bank. Né? Agora a gente está discutindo o Open Insurance também, onde a B3 também atua de forma bastante ativa. E a gente vem nessa quebra de paradigmas. Então, quando a gente olha para o setor de saúde, eu acho que tem muito mais uma quebra de paradigma do que realmente riscos para o setor. Né? Os dados de saúde são dados sensíveis, são dados que necessitam de governança, e eu acho que nesse processo, quando você une, né, a capacidade do setor privado de aplicar as governanças que a gente já vê hoje, que a gente já tem hoje, junto com o setor público, que tem que atuar. Hoje já existe LGPD, já existe lei de proteção de dados, mas tem espaço para o setor público também regular esse ambiente de forma prática e efetiva, garantindo, né, que esses dados sejam interoperados
de forma segura, clara e transparente. Então, fica muito claro aqui que a gente tem que quebrar esses paradigmas, a gente tem que continuar enfrentando, e eu acho que a gente tem que começar pequeno. Vamos escolher uma dor. Se você pensa assim, a gente está falando de 22 para 500 bi, um negócio grande, mas é pequeno dentro do sistema financeiro. É muito pequeno, e é pontual, é específico, é objetivo, e ele resolvia uma dor muito grande. Então, eu acho que o sistema de saúde tem que escolher uma dor, tem que escolher começar pequeno, tem que botar players relevantes que olham para a governança, que são sérios, que são honest brokers dos seus segmentos, para que isso possa, de fato, ganhar e começar a destravar esses valores. Porque a hora que o trem parte, a hora que começa a destravar valor, fica muito difícil de parar. É imparável isso, porque os benefícios vão ficar claros, transparentes, objetivos. E aí é um caminho sem volta. A interoperabilidade vai nascer no setor de saúde. Quem sabe o projeto Inova HC tá a Priscila aqui. Ó, quem sabe a gente não começa um teste usando a farmácia para testar o modelo com a B3, organizando esses dados para a gente Pode ver contar esse com a valor. B3. Eu fiquei feliz da carteirinha de vacinação do SUS. Outro dia foi minha cunhada, né, mostrou, olha, e a minha filhada, ela foi vacinada na farmácia e aí ela baixou o aplicativo do Conect SUS, estava lá a vacina que ela fez na farmácia. Eu falei, Deus é grande, a gente está conseguindo. Já tem o RNDS aí nasceu, né? Já é um sistema. Deixa eu deixar você... Aí, essa última fala, eu concordo muito, que essa coisa tem que começar para evoluir, né? Isso, mas aí eu estava pensando, enquanto vocês falavam, assim, como exemplo aí do Gravame, né, juntou instituições com propósito, né, lá, imagina a Febraban, a B3, os governos do Estado, né, e para essa conversa aqui, envolveria muitos entes, né, muitos atores, assim, né, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, municipais, as principais, né, o quanto conseguir de varejo, de medicamentos e outras, assim, já existe a possibilidade tecnológica para isso. Como iniciar essa conversa, planificar, colocar essas pessoas na sala para discutir isso, sabe? O que faltaria, o que falta, assim, sabe? Eu acho que tem, assim, a gente já participou, eu já participei de algumas iniciativas, acho que o Inova HC é um ótimo exemplo, acho que o Marco pode falar um pouco mais de como a gente aproxima o setor privado em torno dessa agenda, porque é isso, né? Alguém tem que mover o ponteiro ali para a coisa começar a se organizar. Né? Saúde suplementar, acho que assim, é uma representatividade em nível, né, dos setores, privado e público, que precisa realmente ter uma articulação para acontecer. Aí, acho que é legal o Marco comentar em cima também, né? Acho que, enfim, trago, mas assim, eu tenho uma visão de que um movimento desse precisa ter um protagonismo público, né? Eu acho que tem que ter um honest broker, como a gente estava falando aqui, mas esse é um papel de articulação que precisa ter realmente um papel do governo. Por isso que eu falo muito essa questão, né? A Rede Nacional de Dados de Saúde, acho que ela nasceu com esse intuito. Claro que não é só o governo sozinho, é óbvio que a gente precisa ter a articulação dos outros setores, sistema suplementar, a saúde complementar também, né, que hoje está fora, né, a farmácia hoje é muito mais o out of pocket do que propriamente dentro de produtos regulados por ANS, etc. Mas assim, o setor como um todo tem que se articular em torno de uma iniciativa, e acho que aqui tem um papel importante do governo e outros facilitadores, como, por exemplo, o projeto do Inova HC. Eu acho que a boa notícia é que no Brasil a gente tem, primeiro, um grande exemplo, a gente tem um sistema, né, bancário, um sistema financeiro os mais modernos do mundo, né? Então, isso é realmente uma inspiração, sem dúvida, está aí, existe, a tecnologia existe, a gente tem todas as ferramentas, tem cases super bem-sucedidos sobre o tema, e a gente já tem uma iniciativa dando um passo aqui importante, que, sem dúvida nenhuma, hoje já tem uma certa coalizão atuando em cima, mas temos ainda muito a ser feito, né? Então, eu sou realista que isso é muito complexo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um grau de otimismo aí em ver realmente que as coisas vão evoluindo ano a ano, e eu acho que a gente vai conseguir atingir esse lugar aí que a gente tanto deseja, né? Acho que só para complementar, eu não vejo nenhuma possibilidade desse sistema ganhar a grandeza que ele precisa ganhar sem o apoio público e a entrada do setor
né, público de forma eficiente nesse processo. Mas tem uma variável que eu acho que no Sistema Nacional de Gravame a gente viu acontecer. Ele começa no setor privado, resolve um problema e aí o setor público regula algo que já está funcionando e existe. Então esse é um caminho que funciona muito bem, porque o próprio Sistema Nacional de Gravame ele não é só com Detrans estaduais, ele tem o Senatran também, que é quem regula isso, né? Então os Detrans eles se reportam para o Senatran, mas eles têm, cada estado, a sua autonomia de gestão. Então cada Detran tem a sua autonomia, são 27 estados e 27 Detrans diferentes com sua autonomia, que tem um regulador que é o Senatran e que também está envolvido nisso. Mas o setor privado, como deficiência do setor que tinha, empurrou o sistema para que ele funcionasse e o regulador olhou e falou, porra, tem um negócio funcionando aqui, tá ok, vou regular, beleza. Então, talvez a gente tenha que partir num modelo parecido. Vamos fazer o sistema privado funcionar. A gente já tem uma iniciativa no setor público que é a RNDS. A gente já tem uma sinalização forte de que eles querem apoiar um projeto como esse, né? Querem estar presente nisso. Acho que até é público isso, né, Bergo? Tem um apoio formal aí deles para esse sistema, que eu acho que já vai muito em linha, né? Então a gente precisa movimentar, porque o sistema privado tem capacidade, tem acesso à tecnologia, tem agilidade, tem capacidade de investimento, para que o setor público talvez venha junto nesse processo. Não precisa ser na largada, mas eu acho que tem espaço. Então, eu acho que a gente precisa movimentar essa roda para que aconteça, acho que, um pouco do teu ponto aí. Tá? Bom, só agradecer ao Bruno pela disponibilidade, Felipe. Pedir desculpa a vocês, porque acho que o local ficou bem ruim, as pessoas não conseguiram achar. Meu celular aqui não parava de receber mensagem, que as pessoas perguntando da sala até agora. Já acabou. Tá gravado. Então, isso é legal. Até avisar a organização, porque aí não faz muito sentido. As pessoas estão todas lá embaixo procurando a sala. Obrigado, viu, gente? Obrigado, gente. Valeu, pessoal.